Voltamos, galera, agora para falarmos sobre a alteração do contrato de trabalho, também um tema importante para as nossas questões trabalhistas. Se nós pegarmos questões de concursos passados, a gente sempre vai encontrar alguma relacionada à alteração. O que acontece, galera? O contrato de trabalho ele é de trato sucessivo. Ele vai sendo realizado no dia a dia, ao longo de meses, anos e, naturalmente, vão surgindo algumas alterações naquelas regras que foram pactuadas originalmente. Algumas alterações podem ser realizadas e outras não. É isso que nós vamos ver. Em que situações eu posso ter a alteração do contrato de trabalho e em outras, em quais situações eu não poderia ter. Isso com base em um artigo que é fundamental, que é a nossa base, que é o 468. Então, falou aqui em alteração do contrato de trabalho, pensou no artigo 468, leu e destacou na CLT esse dispositivo. Então, para que eu tenha alteração do contrato de trabalho e essa alteração seja considerada lícita, nós temos que preencher dois requisitos. Eu tenho consentimento e ausência de prejuízo. Já volto lá para o nosso slide. Então, para que a alteração do contrato de trabalho seja considerada lícita, eu preciso preencher dois requisitos. São cumulativos. Faltou um deles, a alteração não é lícita. Então, no primeiro momento, o que eu preciso? Consentimento do empregado. Bruno, conseguir o consentimento do empregado é muito fácil. É só falar, ó, assina aqui, senão você está demitido. Concordo com você. Conseguir consentimento é muito fácil. Ó, você tem que assinar aqui. Ah, mas se eu não assinar, ó, tem um monte de gente querendo seu emprego. Ah, eu assino. Então seria muito fácil. Por isso que, além do consentimento, nós temos um outro requisito que acaba por barrar aqui as alterações consideradas ilícitas, que é a ausência de prejuízo. Então, por isso que o dispositivo diz em consentimento mais ausência de prejuízo, como os dois requisitos necessários e indispensáveis para a validade da alteração. A ideia aqui, pessoal, como eu falei, são requisitos concomitantes. Para que a alteração seja válida, devem estar presentes ao mesmo tempo. Só que vamos lá, nem todas as alterações precisam de consentimento e ausência de prejuízo. Por quê? Existem alterações e pequenas alterações do contrato de trabalho, pequenas alterações no dia a dia da empresa, como, por exemplo, a modificação do horário de trabalho. Ah, eu que entrava às 8, agora o meu empregador quer que eu entre às 9. Será que precisa do meu consentimento? Não, porque aí é uma pequena alteração do contrato de trabalho, que aqui no direito do trabalho nós vamos chamar de jus variandi. Então, sempre que você ouvir ou ler jus variandi, você vai lembrar dessas pequenas alterações no dia a dia do trabalho, as pequenas alterações do contrato de trabalho. O melhor exemplo para a gente gravar seria a alteração do horário de trabalho. Esse jus variandi do empregador, pelo próprio nome aqui, é o direito do empregador variar, o direito do empregador modificar. São alterações unilaterais lícitas. Alterações unilaterais lícitas. Alterações que serão impostas pelo empregador e consideradas lícitas por ser um direito a ser exercido por ele. Quando a gente fala do empregador, a gente lembra que ele possui os seus poderes. O empregador tem o poder de organizar, o poder de fiscalizar e aplicar penalidades. Vão lembrar do poder de organização. Eu, empregador, vou organizar a minha atividade e posso reorganizá-la. Então, quando eu estipulo o horário de trabalho, eu estou organizando. Quando eu modifico para adequar a uma nova realidade, eu estou reorganizando, estou exercendo um poder meu, um poder que a lei me confere. É por isso que a gente realmente fala em direito do empregador de modificar, o direito que ele tem de impor.
Então, quando o empregador modifica um horário de trabalho, ele não está perguntando se o empregado concorda com a modificação. Não, ele simplesmente está modificando, o empregado terá que se adequar à nova realidade. Ok, galera? Outro ponto importante nosso aqui, ó. Vamos ver situações de alteração contratual. Na análise aqui dessas situações de alteração contratual, o que nós queremos saber é se a situação pode ser encaixada como jus variandi ou se é realmente alteração contratual. Isso que a gente vai fazer agora e que as bancas fazem. Houve uma alteração aqui, tá? Essa alteração é um jus variandi ou é uma alteração contratual mesmo? Se for jus variandi, tem que obedecer. Se for uma alteração contratual, depende do meu consentimento, mais a ausência de prejuízo, ok? Então, isso que nós vamos fazer aqui, porque as bancas também fazem dessa forma. Vou colocar o primeiro aqui, a primeira situação, rebaixamento de função. Pode rebaixar? Não. Rebaixamento é ilícito. Em nenhuma situação pode haver o rebaixamento. O rebaixamento ele seria uma alteração na função. Você estava numa função mais elevada e o empregador está querendo alterar a sua função, te passando para uma inferior. Pode? Não. Rebaixamento é ilícito. Mas espera aí. O empregado, ele concordou, houve o consentimento, mas a gente vai esbarrar na questão do prejuízo. Eu tenho um prejuízo presumido aqui no rebaixamento. Mas aí eu coloquei aqui algo interessante. O rebaixamento ele é ilícito mesmo com a manutenção do salário. Eu estou rebaixando você de função, mas vou manter o seu salário. Eu vou continuar pagando o salário do cargo superior. E aí? Agora pode? Não. Continua sendo ilícito. Você continua sendo prejudicado. Não, Bruno, eu não estou sendo prejudicado, não vou receber a mesma coisa. Continua sendo prejudicado. Porque quando a gente fala de prejuízo, não é apenas prejuízo financeiro, não. É prejuízo moral também. Então, quando eu falo no rebaixamento, eu estou criando, nesse caso, o rebaixamento com manutenção do salário, eu estou criando um prejuízo moral para você. É como se eu estivesse mostrando para você que você não serve para aquela atividade mais complexa, com maior complexidade, que você tem que ficar mesmo naquela função menor, mais simples. Então não pode. Falou em rebaixamento, ilícito, ponto. Não tem nenhuma exceção. É ilícito, ok? Agora, toma muito cuidado com a reversão. Porque a reversão ela é considerada lícita. O que é a reversão considerada lícita, galera? Se nós lermos aqui o parágrafo único do artigo 468, nós vamos perceber que a reversão é o retorno do empregado à função que ele exercia anteriormente. Então, hoje eu estou num cargo de confiança. Eu vou retornar à função que eu exercia anteriormente a esse cargo de confiança. Essa é a reversão. Reversão pode? Pode. Exemplo simples de reversão, você é vendedor de uma loja. E aí você passa a ser gerente. Você pode voltar a ser vendedor. Então, você foi alçado ao cargo de gerente, que é um cargo de confiança. O empregador viu que você não estava dando conta, vai te reverter a vendedor. Essa é a reversão, ela é totalmente lícita. Quando você passou a gerente, você passou a receber gratificação de função. Você voltou a vendedor, parou de receber a gratificação de função, perdeu aquela. Só que aí tem um detalhe. Você ficou anos e anos naquela função de confiança. Ficou anos e anos recebendo aquela gratificação de função e foi revertido. Dependendo do tempo em que você permaneceu naquela função de confiança, você não perde a gratificação. A gratificação vai ser incorporada. Que prazo é esse? Consta aqui na súmula 372. Se você permanecer 10 ou mais anos naquela função de confiança, você não perde a gratificação.
você vai ser revertido, você vai voltar aqui a ocupar o cargo anterior, mas você não vai perder a gratificação. Mas para isso tem que ter permanecido 10 ou mais anos na mesma. Ok, galera? Outra hipótese aqui. Transferência do turno de trabalho. Transferência de turno de trabalho. Você trabalha de dia, querem te passar para a noite. Você trabalha à noite, querem te passar para o dia. Essa mudança de turno de trabalho tem que tomar cuidado, galera. Por quê? Vou colocar aqui, vou desenhar aqui no cantinho duas situações. Quais são as situações aqui que podem surgir sobre a transferência de turno de trabalho? Vamos aqui, aqui eu tenho noite, aqui eu tenho dia. Quero te passar do dia para a noite, quero te passar da noite para o dia. Presumidamente, trabalhar à noite é pior. Então, colocar o empregado para trabalhar à noite é criar para ele uma situação pior. Então, vamos lá. Se você trabalha de dia e eu quero te passar para a noite, como é uma situação pior, eu preciso do seu consentimento. Ou seja, aqui eu tenho alteração contratual. Nesse ponto aqui, eu tenho alteração contratual, precisa do consentimento. Você concorda, aceita trabalhar à noite? Não. Então não posso te passar para a noite. Aceito, quero sim, aceito trabalhar à noite. Para evitar o prejuízo, o que eu tenho agora? Pagamento de adicional noturno. Então, para evitar o prejuízo, pagarei adicional noturno. Ok, galera? Agora, olha o oposto. Olha o inverso, que seria o noturno para o diurno, súmula 265. Noite para o dia é jus variandi. Noite para o dia é jus variandi. Passagem da noite para o dia é lícito. Por quê? Porque é bom. Trabalhar de dia é melhor do que trabalhar à noite. A súmula 265 deixa isso claro. A passagem da noite para o dia é benéfica para o empregado e, olha o detalhe, quando ele passa para o dia, ele perde o adicional noturno. Por quê? Porque o adicional é um salário condição. Você recebe adicional quando submetido a uma determinada situação. Você está submetido à situação trabalho noturno? Não mais. Então, você não mais receberá o seu adicional noturno. Você vai perder, ok? Isso não é redução salarial, porque não estamos reduzindo o seu salário, na verdade estamos retirando uma parcela acessória, estamos retirando o adicional. O seu salário base continua o mesmo, então não é redução salarial. Ok, galera? Depois, mais um pouquinho, vou colocar aqui uma OJ. Vamos colocar aqui uma OJ, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não, então vamos colocar uma OJ agora. 159 da SDI1. OJ 159 da SDI1 do TST, que fala de data de pagamento do salário. Data de pagamento do salário OJ 159 da SDI1. Beleza, qual que é a ideia aqui, pessoal? O salário, ele pode ser pago até o 5º dia útil do mês seguinte à prestação dos serviços. Então, trabalhei abril, vou receber até o 5º dia útil de maio. Trabalhei em maio, vou receber até o 5º dia útil de junho. Até o 5º dia útil do mês seguinte, o salário tem que ser pago. Existem empresas que pagam antes. 1º dia útil do mês está depositado. Digamos que você trabalhe numa empresa dessa. E você trabalha há 10 anos. Há 10 anos você recebe no 1º dia útil. Toda conta que você faz, financiamento, cartão, você sempre coloca, não, pode botar dia 3 aí, porque no dia 1º eu sempre recebo. Há 10 anos. A pergunta que se faz é o seguinte: a empresa pode modificar a data de pagamento do salário? Pode. A empresa pode virar para você e falar o seguinte: ó, agora nós não vamos pagar mais no 1º dia, vamos pagar no 5º dia útil do mês. Pode haver essa mudança? Pode, isso é lícito, isso é jus variandi, desde que eu respeite o 5º dia útil,
que consta no artigo 459 da CLT. Se eu paguei até o 5º dia útil do mês seguinte, tá ótimo. Então a alteração na data de pagamento do salário é algo é algo lícito. Benéfico não, mas é lícito, é considerado jus variante. Agora vamos falar da última hipótese de alteração, que é a transferência de local de trabalho. Artigo 469 da CLT. Temos que tomar cuidado aqui com os vários detalhes. Então, o que eu quero modificar? O local de trabalho. Você, ao ser contratado, trabalhou na filial X, agora eu quero te passar para a filial Y. Primeira coisa que nós temos que diferenciar aqui. Temos que trazer os conceitos. Diferença entre transferência e remoção. O que é transferência, o que é remoção? Eu vou mudar você de local de trabalho. Você vai trabalhar em outro local. Você precisa mudar o seu domicílio para trabalhar nesse outro local? Não. É um local perto. Vou gastar um pouquinho mais de tempo, mas eu vou continuar morando no mesmo local. Não preciso mudar o meu domicílio. Se você não precisa mudar o domicílio, estamos falando de remoção. Não é transferência, é remoção. Na remoção, não há necessidade de mudança de domicílio. Não precisou mudar domicílio, é remoção. Remoção é jus variandi do empregador. Então você trabalha na filial A, eu vou te remover para a filial B. Simplesmente vou falar, ó, amanhã você assume lá na filial B. Ponto. Não estou perguntando se você concorda, se você não concorda. É uma remoção, é jus variandi. Agora, eu vou te mudar de local de trabalho e é um local mais longe, talvez outra cidade, você tem que mudar domicílio. Se você tiver que mudar domicílio, aí a gente encaixa em transferência. E ao encaixar em transferência, eu falo em alteração do contrato de trabalho. Então, transferência, eu tenho que mudar, tenho que modificar domicílio. Se eu tenho que mudar domicílio, é alteração. Se eu tenho uma alteração, eu preciso do consentimento mais a ausência de prejuízo. Essa que é a ideia. Então, primeiro nós vamos aqui diferenciar transferência de remoção. Teve que mudar domicílio? Transferência. Não precisou mudar o domicílio? Remoção. Remoção é jus variante. Ok, galera? Regra geral, então, falou em transferência, necessidade de consentimento. Bruno, você que mora em Vitória, no Espírito Santo, quer ir trabalhar em São Paulo? Sim ou não? Quero, vou, não quero, fico aqui. Ok? Preciso do meu consentimento. Tem exceção? Claro que sim. Nós temos algumas situações excepcionais, algumas hipóteses em que a transferência não vai necessitar desse consentimento. Vamos anotar aqui quais são essas situações excepcionais. Primeiro, ó, cargo de confiança. Primeira exceção, cargo de confiança não tem que ter consentimento, não, ele simplesmente ele vai ser transferido. Pode ser que você não tenha um cargo de confiança, mas no seu contrato tem uma cláusula implícita ou explícita falando da transferência. Se tiver cláusula no seu contrato falando de transferência, possibilitando a transferência, implícita ou explícita, você tem que ir. Por quê? Querendo ou não, já houve aquela autorização pelo contrato. Então você é cargo de confiança, você tem no seu contrato uma cláusula implícita ou explícita falando da transferência, você tem que ir, você será transferido, ok? Só que aí tem uma súmula importante aqui, a súmula 43 do TST, que fala o seguinte, ó, mesmo nessas situações, nós temos que aferir se há ou não necessidade de trabalho. Por quê? Eu não posso transferir só por transferir.
Se eu transfiro e depois fica claro que não havia necessidade de trabalho, essa transferência ela é inválida. Eu não posso transferir só por transferir, porque senão eu transfiro de sacanagem, para prejudicar. Ah, eu quero te prejudicar, eu quero que você peça demissão, vou te transferir lá para a PQP. Não, não posso fazer isso. A súmula 43 disse que há necessidade de se comprovar ali o trabalho. Precisa realmente da transferência ou transferiu só por transferir? Dê uma lidinha lá nessa súmula que ela é importante. Outro ponto aqui, pessoal. Eu vou te transferir independentemente do seu consentimento se eu estiver extinguindo o estabelecimento. Eu vou transferir você independentemente do seu consentimento se for hipótese de extinção do estabelecimento do parágrafo 2º. Eu estou fechando a filial de Vitória e estou te transferindo para o Rio de Janeiro, que é a filial mais próxima. Eu, empregador, tenho esse direito. Se eu estou extinguindo o estabelecimento, eu posso te transferir para o estabelecimento mais próximo. Ok, galera? Se eu, empregado, não aceitar, peço demissão. Mas o empregador, na extinção do estabelecimento, para preservar o emprego, pode sim transferir. Última situação aqui, transferência provisória. Na transferência provisória, eu tenho também jus variandi. Eu preciso de você provisoriamente no outro local, eu vou te transferir. Só que aqui tem um detalhe. Quando a transferência ela é provisória, eu tenho que pagar o adicional de transferência. O adicional de transferência é de pelo menos 25% do salário. Mas veja que o adicional de transferência é só na transferência provisória. Se a transferência for definitiva, não há pagamento de adicional. Ok, galera? Muito cuidado com esse artigo 469 da CLT, ele é importante, cai em prova, muitos detalhezinhos aqui. Leia o CAPT, todos os seus parágrafos, porque eles são realmente importantes. E lembre-se que o adicional de transferência é só na provisória, na definitiva não paga adicional. Ok? Já voltamos, um abraço.